convidou para estar aqui, ela falou assim que para evitar perdas, danos, eu estudar à toa, ela falou que ela tinha uma garrucha na casa dela, bem novinha, moderna, e que ela ia fazer o convite pessoalmente na casa de vocês, um convite bem carinhoso. Então eu falei, não, deixa eu perguntar para eles se é por livre e espontânea vontade que eles estão aqui, ou se é por livre e espontânea vontade da Solange que vocês estão. Então, como é por livre e espontânea vontade de vocês, então eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu sei que é difícil a gente sair, né, no domingo, deixar a casa da gente, né, para estar num estudo, mas é importante, muito importante que a gente participe, que a gente aprenda um pouco mais, né, sobre o Espiritismo, que é aquele que verdadeiramente liberta as nossas almas, a nossa mente, né? Então, a Solange falou da nossa dinâmica, né, como é que vai ser. Então nós pensamos bastante, né, e optamos para que a dinâmica seja a seguinte. Eu vou falar aqui, nós vamos discorrer sobre o nosso tema, perispírito, e no final, que nós vamos ter um tempo, mais de meia hora talvez, né, vocês podem colocar suas perguntas. Mas é difícil, às vezes a gente fica com a pergunta na cabeça e depois esquece, porque tem outras coisas acontecendo, tem outras perguntas a se fazer. Então a ideia que nós tivemos foi dar papel, caneta, e vocês já vão anotando, conforme vamos conversando aqui, vocês já vão anotando a pergunta de vocês. Se não forem muitas perguntas, a gente procura responder todas. Se forem muitas, aí a gente vai ter que ir no sorteio mesmo. E eu peço para vocês, né, se for possível e se vocês quiserem, que vocês coloquem o nome, quando vocês, no papel da pergunta, porque eu acho mais legal a gente estar interagindo e conversando pessoalmente com a pessoa, né? Para a gente ver se dirimiu mesmo todas as dúvidas, tá bom? Então vai ser assim a nossa dinâmica. Conforme a gente vai conversando, tem pergunta, seja ela qual for, faça a pergunta, escreva a sua pergunta. Talvez até no decorrer, né, do nosso estudo, a gente já responda, mas de qualquer maneira, deixe a sua pergunta registrada, tá bom? Então é o seguinte, o nosso tema é o perispírito e nós vamos falar sobre esses itens. Nós vamos falar sobre definição do perispírito, natureza e origem do perispírito, propriedades do perispírito, funções do perispírito, não é uma função só, são funções do perispírito. Tem um item que eu coloquei depois e que não está aqui, perispírito e mediunidade, e evolução e perispírito. E aí, quando nós estávamos lá fazendo nossos estudos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nós lembramos de um desenho animado, passava há muitos anos atrás na TV Cultura. Então o desenho era assim, era uma menininha conversando com a mãe dela, e a mãe dela, elas iam conversando sobre várias coisas da vida, né? E de vez em quando, a mãe dela jogava assim uma metáfora. E era muito interessante, porque aí a mãe dela, elas conversando, então de repente a mãe dela falava assim, então fulaninha, a vaca foi pro brejo. Aí aparecia a menininha, né, aquele balãozinho de pensamento, né? E a menininha imaginava assim, aquela vaca indo pro brejo, né? E era uma metáfora só. E ela ficava sem entender muitas coisas daquilo que ela conversava com a mãe dela, porque ela não entendia que era uma metáfora. Aí quando nós estávamos lá quebrando nossa cabeça, né, procurando estudar sobre o perispírito, eu lembrei desse desenho, porque nós somos exatamente assim no que se refere a muitos assuntos pertinentes à doutrina espírita, né? Então os espíritos, eles já deixam claro para nós, aliás, no primeiro livro da codificação, o livro dos espíritos, os espíritos já falam
mundo espiritual, o que existe lá, porque nossas palavras, tudo que nós temos aqui é muito limitado. Então, eles já deixam claro o quanto que eles usam as metáforas, as comparações, as analogias, para que a gente possa estar compreendendo. E mesmo assim, com esse cuidado de Allan Kardec e dos espíritos, de nos orientar quanto a isso, de nós, como diz o Celso, nosso amigo, para que a gente não se apegue às denominações, nós continuamos fazendo isso. E o perispírito, nós achamos ele muito complexo, e a gente faz exatamente isso. Tudo o que se refere ao perispírito é uma analogia que os espíritos fazem para nós. Porque se nós ainda não estamos compreendendo direito a matéria, nosso corpo físico, o que dirá então o perispírito? Então nós precisamos aprender a transcender. Então nesse momento eu convido a todos para que a gente possa transcender, esquecer um pouco isso que nós somos, achar que nós somos limitados por nosso aprendizado, falar sobre perispírito, eu não entendo nada. Vamos esquecer tudo isso e vamos mergulhar nesse aprendizado um pouco mais nessa questão de perispírito, que é fundamental para que a gente possa estar entendendo muitas coisas que os espíritos nos trazem, principalmente no livro dos médiuns, no livro A Gênese, e que a gente não compreende direito porque a gente não quer se debruçar sobre essa questão, sobre várias questões, e o perispírito é uma delas. Então vamos lá. Quando nós temos lá, na questão 27, o livro dos Espíritos, onde Kardec e os Espíritos falam sobre os elementos gerais do universo, então nós temos lá, os Espíritos dizem que os elementos gerais do universo é Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, depois tem o espírito e depois tem a matéria. Para nós compreendermos melhor essa questão do perispírito, que foge ainda muito ao nosso entendimento, uma vez estava eu assistindo uma palestra de um médico, e ele colocou, falando sobre o perispírito, e ele colocou essa questão da trindade universal, Deus, Espírito e matéria, de uma maneira que começou a dar uma clareada. Então eu falei, vou levar para que a gente possa começar por aí. Então ele falou assim, que na verdade, os elementos gerais do universo realmente é Deus, e eu pus aqui esse esquema para a gente seguir. É Deus, é Espírito e matéria. Mas, na verdade, os elementos reais mesmo é o Deus, princípio inteligente e fluido cósmico universal. Então, Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, ele não cria espíritos, ele não cria matéria, essa que a gente está acostumada e que a gente costuma partir daí. Deus cria princípios inteligentes e fluido cósmico universal. O que acontece é o seguinte, que tudo o que existe e que nós chamamos de matéria é uma junção, é uma combinação dessas duas coisas criadas por Deus, fluido inteligente e princípio inteligente e fluido cósmico universal. Como que é isso? O princípio inteligente, ele age sobre o fluido cósmico universal. Olha como muda já. Não é espírito agindo sobre matéria, é princípio inteligente, porque nós estamos falando lá do nosso começo, lá do começo de tudo. Então é princípio inteligente agindo sobre fluido cósmico universal. Quando o princípio inteligente age sobre o fluido cósmico universal, que é a unidade de matéria, é a mais pura que possa existir, o que acontece?
causa mudanças na matéria. E essa ação sobre o fluido cósmico universal, causando mudanças na matéria, é o que nós podemos chamar da matéria de tudo isso que existe. Então, é aí que nós começamos a compreender o que André Luiz quis dizer quando falou que nós somos co-criadores de Deus. Por quê? Porque Deus cria princípios inteligentes, fluido cósmico universal. E esse princípio inteligente, desde lá do seu comecinho, simples e ignorante, como foi criado, ele é que vai agindo no fluido cósmico universal e transformando ele na variedade que nós temos de matéria que existe. Olha só, e nós nos sentindo inúteis, e nós nos sentindo desimportantes. E na verdade, se existe matéria, se existe essa variedade toda, é o próprio fluido cósmico, é o próprio princípio inteligente que está agindo sobre ele. E aí, com essa ação que o princípio inteligente ele tem sobre o fluido cósmico universal, o fluido cósmico, porque é sempre uma troca, o fluido cósmico universal, ele oferece experiência ao princípio inteligente. E pouco a pouco, devagar, ele vai saindo, o princípio inteligente vai saindo do seu estado de simplicidade e de ignorância e vai se tornando cada vez mais complexo. Por quê? Porque conforme ele vai aprendendo, ele vai ampliando as suas necessidades, ele vai ampliando o seu conhecimento, e isso faz com que ele saia desse estágio e vá para o estado de inteligência, onde ele consegue se individualizar. Muito difícil. Eu não estou vendo ninguém escrever nada. Significa que está tudo certo, é tudo fácil até aí? Então tá bom. Essa parceria que existe, né, entre o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, nasce a diversidade, ou então a variedade que existe no universo. Porque desde que o mundo é mundo, né, Deus cria, então todo o universo ele foi criado pelos princípios inteligentes e que nós nunca devemos nos esquecer que foi o nosso princípio também. Por isso que hoje a gente pensa, como é que nós conseguimos ser tão complexos do jeito que nós somos? Corpo físico, mentalmente, emocionalmente falando, porque nós tivemos um princípio, começamos assim, simples e ignorantes. Então é a mesma coisa de nós perguntarmos da pessoa que sai de uma faculdade, trabalha numa multinacional e pergunta para ela, nossa, como é que você conseguiu chegar aí? Ela vai encurtar a história, vai dizer assim, eu fiz faculdade, por isso que eu cheguei aí. Não. Ele começou a partir do momento em que ele reencarnou, simples e ignorante, passou por todas as fases que ele tinha que passar para chegar um dia a ser um médico, engenheiro, auxiliar de enfermagem, seja o que for. Ele passou por todos os períodos e nós não foi diferente conosco, da mesma maneira. Mas nós temos que começar a entender que em tudo na natureza, tudo, se nós começarmos a observar, nada acontece aos saltos, nada. Tudo são fases, tudo são processos. E se nós formos falar dessa criação aqui, princípio inteligente, e se nós formos falar dessa criação de Deus, fluido cósmico universal, há um abismo de diferença. Foi criado por Deus? Sim, os dois foram criados por Deus, mas cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua essência. E o princípio inteligente e o fluido cósmico
universal, sozinhos, eles nunca vão conseguir se interagir, porque um está numa frequência e o outro está em outra frequência. Então, a natureza, ou Deus, ele sempre faz processos para as coisas acontecerem. Percebam, se a nossa vida não é sempre um processo. Nós é que queremos pular fase, mas é sempre um processo. Então existe um mediador, que os espíritos e Allan Kardec chamaram de perispírito. Então, para haver essa ação do princípio inteligente em cima do fluido cósmico universal, precisa de um mediador. E esse mediador se chama perispírito. Perispírito por quê? Porque os espíritos fizeram uma metáfora, uma analogia, que às vezes a gente quer tomar ao pé da letra, mas foi só uma analogia. Por quê? Porque esse nome perispírito significa peri é ao redor, e então fica ao redor do espírito, numa analogia que eles fizeram com o fruto com a semente das frutas. Então tem uma casquinha que envolve toda a semente, que se chama perisperma. Então eles fizeram uma analogia, que aquela casquinha fininha é como se fosse o corpo físico lá dentro, e vai tendo camadas. Então foi só isso, é para dar um nome novo a uma coisa nova que eles estavam trazendo. Então denominaram perispírito. E esse perispírito, ele é matéria, porque ele é constituído dos elementos próprios de cada globo, de cada mundo, de cada planeta. Então, nós podemos observar que tudo que tem no nosso corpo físico existe na natureza, existe no nosso globo. Então, temos minerais, temos água, e tudo isso pertence ao planeta. E o perispírito não seria diferente. É claro que não são as mesmas coisas que tem o corpo físico, cada um com as suas necessidades, mas também são fluidos, elementos que fazem parte do planeta. E se é matéria, e nós começamos falando que o princípio inteligente age sobre a matéria, adivinha quem é que faz, quem é que cria o perispírito? Nós mesmos, não é verdade? Pois se é o princípio inteligente agindo sobre a matéria, então nós mesmos somos os criadores do nosso perispírito. Desde que o princípio inteligente está lá, estagiando sobre todos os reinos, através de todos os reinos, ele está aprendendo, e com isso ele vai criando em volta de si, porque a partir do momento em que o princípio inteligente ele interage com a matéria, ele começa a aglomerar matéria ao seu redor. E essa aglomeração de matéria é que forma o perispírito, é aquilo que chama-se perispírito. Então, ao invés de nós continuarmos falando que o perispírito é uma forma com a qual o corpo físico é feito, e toda vez que se fala isso, a gente já lembra do bolo, do forno. Então, vamos esquecer um pouquinho isso e vamos pensar que o perispírito, nós podemos chamar ele, começar a chamar ele de, nós podemos dizer que ele é um campo vibracional, um campo que vibra, como tudo. Nós olhamos para o nosso corpo físico e a gente fala assim: o que você está vendo? Eu estou vendo um monte de carne. Mas não é bem assim. Nós sabemos que, além desse monte de carne que nós estamos vendo, ali existe uma aglomeração de átomos para se existir as células, para existir esqueci o nome agora. Eu sinto que é cromos. Oi? Moléculas. As moléculas, isso, moléculas. Átomos, moléculas e células, para que a gente possa estar aqui, no nosso corpo físico. E isso nós podemos chamar também de campo
Nós estamos aqui parados, parece que o nosso corpo, falando de corpo, parece que está todo mundo paradinho, mas não está. Porque se é um aglomerado de átomos, então, com certeza, ele não está parado, porque nada está parado no universo. Tudo tende a se agitar. E se agitou, já mudou alguma coisa. Então, se nós estamos falando de corpo físico e os cientistas chegam a essa conclusão, então chamar o perispírito de campo vibracional fica mais coerente para nós do que cada vez que a gente fala nele, falar, é a forma é de bolo, e é só nisso que a gente tem que pensar. Tem que começar a abrir as nossas mentes para aquilo que é realmente a realidade do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Então, sendo o corpo físico um campo vibracional que está vibrando, que está numa determinada frequência, que é baixa essa frequência, por causa de tão coeso, de tão denso que ele é, tão denso que nós conseguimos nos ver uns aos outros, não conseguimos ultrapassar paredes, porque ele é muito denso, o nosso corpo físico. Mas o nosso perispírito, que é o mediador entre fluido cósmico, matéria e espírito, esse sim é de uma frequência muito mais leve, muito mais fluídica, e que nós não conseguimos ver, e que tem várias propriedades, natureza, origem, que são diferentes do corpo físico. E isso faz com que a gente perceba, né, que é importante que a gente veja o corpo, o perispírito, como um campo vibracional para a gente começar a falar sobre essas propriedades dele. Então vamos lá. Vamos definir o perispírito. Então, sou eu mesma, desculpa gente, ainda faço uma bagunça aqui que eu não estou acostumada. Então vamos lá. Então vamos para a definição de perispírito. Perispírito é um organismo constante do princípio inteligente individualizado, ou seja, espírito. Por que nós colocamos o princípio inteligente individualizado e, entre aspas, espíritos? Para que a gente possa começar a se acostumar com esses nomes novos e que a gente não quer se acostumar com eles e que fazem toda a diferença para a gente ir nos meandros daquilo que nós somos na essência. Então, o princípio inteligente individualizado somos nós, espíritos, desde lá do seu começo, e vem caminhando, e um dia tem condições de se tornar um espírito propriamente dito, como nós somos hoje. Então, ele é um organismo constante do princípio inteligente. O espírito, ele aglomera, como nós já dissemos, né, matéria ao seu redor. Todo espírito. É uma das características do espírito. Ele aglomera a matéria ao seu redor. E essa matéria, ela se torna organizada, por quê? Pelas informações que o princípio inteligente ou o espírito dá a ela. Então, aparentemente, nós olhamos para o nosso corpo físico e parece que ele tem uma inteligência. Nossa, nosso corpo é inteligente, né? Mas não. O perispírito, ele é que aglomera matéria. Essa aglomeração de matéria é o perispírito e ela é organizada com as informações do espírito, que está no campo mental do espírito. E depois nós vamos mais na frente falar sobre esse campo mental. E ele, o perispírito, ele reflete o espírito. Não tem outra maneira de ser, outra maneira de pensar. Porque se ele é organizado pelo nosso pensamento, é pensamento e vontade, é que nós organizamos o nosso corpo perispiritual, o perispírito.
E o perispírito, ele passa as informações que se tem para o nosso corpo físico. Tudo isso no sentido e pensando nesse campo vibracional, pensando que ele passa as informações para quem no nosso corpo físico? Para as células, para o nosso DNA. Então, tudo aquilo que nós somos, e é bom que a gente comece a se acostumar com isso, é obra nossa. Se eu olho para o meu corpo e ele é como ele é, não é porque Deus quer assim. É uma criação minha através que o perispírito passa para a minha célula. Aí a gente pensa nas doenças, a gente pensa nas deformidades, e mesmo nós sendo espíritas e já tendo algum conhecimento, a gente quer sempre colocar na conta de Deus, na conta disso ou daquilo. Não. Tudo aquilo que nós somos em relação ao nosso corpo físico é uma consequência direta do nosso perispírito. E por que uma consequência direta? Porque o nosso pensamento e a nossa vontade vai construindo aquilo que nós somos. Só que assim, no que se refere à vida material, eu falo assim, eu vou pôr essa roupa hoje. Mas aí eu falo, não estou afim, hoje eu vou pôr vestido. Aí é possível eu ir lá e trocar a minha roupa. Mas só que o perispírito não é assim. As informações que eu tenho, e quando nós falamos de informação, não é os outros que estão passando para nós, não. É as informações que eu colho com o meu conhecimento, com aquilo que a minha mente, a minha capacidade é capaz de me dar. Então, eu passo tudo isso para o meu perispírito e o perispírito passa para o corpo físico. Não adianta dizer, eu não queria que fosse assim, eu queria mudar isso ou aquilo, porque não adianta, é um fato, faz parte da lei de causa e efeito. Então, todas essas mudanças, elas vai mudar, tudo vai se diluir, porque tudo que é matéria, ela é passageira, tudo é transformável, mas precisa ter uma outra disposição de pensamento e de vontade. Não é porque eu quero que ele vai ser diferente, não é porque ele quer que ela será. Vai ter que ter uma vontade minha para ser diferente, uma vontade dele e uma vontade dela. Então a gente vai começando a compreender que tudo que nós somos hoje realmente é uma somatória de todas as nossas vidas, de todas as nossas encarnações. E nós estamos falando de corpo físico nesse momento, porque perispírito, ele tem a ver com a matéria. Mas porque tem a ver com a matéria, quando nós falamos sobre as informações, nós também estamos falando da parte moral. Então, depende daquilo que eu sou, daquilo que eu estou buscando para mim, para que eu passe para o meu perispírito, e o meu perispírito passe a curto ou a longo prazo para o meu corpo físico. E aí, para nós, o perispírito, ele é uma matéria muito sutil, e os espíritos respondem exatamente isso. É matéria? É matéria. Lá no livro dos espíritos, os espíritos falam que o perispírito, ele é muito sutil, uma matéria sutil, muito mais sutil do que o nosso corpo físico. Mas para nós, que ainda estamos caminhando, que ainda estamos tão apegados ao nosso corpo físico, porque para eles não, para eles ainda é uma matéria bastante densa, o corpo perispiritual. E é também uma matéria quintessenciada, como disse Allan Kardec, numa analogia também, porque se a gente for buscar o conceito do que é quintessência, ainda não chega a ser aquilo que realmente o perispírito é, mas para nós ela é quintessenciada. É como se você pegasse os fluidos, aquilo que se faz o perispírito, né, a essência dele, e for passando por um filtro, E quem é que faz esse filtro? Nós, espíritos. Como? Pensamento e vontade.
buscamos o conhecimento para nos libertar, a gente vai também, aqui e agora, nós já vamos transformando, mudando o nosso perispírito, a matéria, para deixar ele cada vez mais quintessenciado. Assim como também quando nos apegamos à matéria, quando não buscamos a nossa transformação moral, a gente vai atensando cada vez mais esse perispírito, a ponto de chegar na vida espiritual e só ter ele, mas não nos sentirmos encarnados, com dor, doentes, do mesmo jeitinho que nós estávamos. E esse perispírito, ele é feito, como falamos também, sobre ele é feito com a mesma matéria do globo que nós habitamos. Então não existe uma matéria para se fazer o perispírito e o corpo físico, não, e nem para estar aqui entre todas as coisas materiais. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo fluido cósmico universal, trabalhado pelo Espírito, e que ele toma diversas variações, diversas formas, tudo que nós vemos, gasoso, líquido, tudo isso é uma criação do princípio inteligente. E ele é a mesma matéria do corpo físico e do planeta, só que ele vibra numa frequência muito maior, muito mais alta, né, a frequência dele. Enquanto nós estamos aqui vibrando assim, meia boca, né, com o nosso corpo físico, mal conseguimos fazer o nosso desdobramento ou a nossa emancipação durante o sono, principalmente nos dias de hoje, né? A maioria das pessoas tem insônia, tem um sono ruim, só conseguem dormir com remédio. Isso prova o quanto que nós estamos apegados, ainda estamos muito com a nossa matéria muito densa, deixando ela se sobrepor ao espírito que nós somos. Só essa dificuldade que nós temos de dormir já mostra isso. Mas, por isso, o nosso perispírito, por mais que ele seja denso, ele ainda vibra numa frequência muito maior. Ele está numa dimensão. As pessoas não gostam muito dessa palavra, né? Os espíritas. Vai falar em dimensão? Por quê? Porque a gente lembra de Matrix, a gente lembra desses filmes, né, de ficção científica. Vamos tirar o nosso pensamento dessas coisas, porque apesar delas mostrarem uma certa realidade, ter uma dosezinha de realidade, do que nós estamos, quando nós falamos em frequência, em dimensão, nós estamos falando de uma realidade física, que as coisas elas acontecem nas dimensões, temos diversas dimensões. Então quando a gente fala, então eu posso sair daqui? Pode, quando você dorme, na hora em que você está sonhando, você está numa outra dimensão, porque o seu espírito está vibrando numa outra dimensão. Então, quando se fala, é certo falar em outra dimensão, não pensando em filme, mas pensando na realidade dos átomos e que a ciência traz para nós. E a gente pode pensar também numa questão de rádio, por exemplo, né? E antigamente podia ser muito difícil se falar sobre isso, né? Falar sobre frequência, dimensão. Mas hoje, quando a gente vê as ondas de rádio, quem é que vê? Alguém vê as ondas do rádio? Mas a gente sabe que os cientistas dizem, comprovaram que existem ondas, né, de rádio, onde cada um está numa frequência e nós nos sintonizamos com aquela que nós gostamos. Eu, por exemplo, amo ouvir a Alfa FM, mas tem pessoas que gostam de, sei lá, de outras, né? Então cada um tem várias ondas, mas cada um está na sua, naquela que você sente a sintonia, naquela que você escolhe, que você gosta. Então a nossa vida também é desse jeito. A frequência do perispírito é exatamente isso. Por isso que é certo dizer sobre a dimensão. E aí também podemos falar assim, na questão, a ressonância magnética. A gente acha assim, quando a gente vai fazer um exame, ressonância magnética, a gente acha que as ondas da ressonância, elas estão lá dentro da maquininha, né? E a hora que a gente, que ligam a maquininha, e as ondas acontecem, que a gente
gente nem vê, né? Só vê imagens, porque ela reflete imagens. Então a gente vê as imagens e acha, então agora sim, tá acontecendo. Eu não vejo, não sinto nada, mas estão aqui as ondas. Não é assim. As ondas, elas existem independente de você ligar a maquininha. O que acontece é que na hora que o médico liga a maquininha, ele entra nessa máquina, tem uma frequência, entra nessa frequência, consegue captar essas ondas, né, de ressonância que são muito mais altas, muito maiores do que as de rádio, e aí ele pode captar e ver o que acontece dentro dos nossos órgãos, por mais escondidinho que esteja, porque essas ondas, elas conseguem penetrar, né, muito mais dentro, com muito mais propriedade dentro do nosso corpo físico, mais do que o raio-x. Então, é daí que a gente parte para uma realidade do perispírito. O perispírito é isso também. Os cientistas, a gente não acredita muito porque os cientistas ainda não comprovaram, por enquanto. Então a gente fica assim, isso aí é besteira de espírita, mas não é. O nosso universo, a gente tem que perceber que lá no livro A Gênese, ele mesmo fala, né, que a gente é a equação, né, a matemática, né, da natureza unidade sobre variedade. Então só existe uma coisa, e dessa coisa faz-se todas as variedades que existem. E como a gente gosta de complicar, a gente não quer acreditar que Deus seja simples desse jeito, mas Ele é. É dessa simplicidade que um dia a gente vai entender. E essa informação que nós estamos dando de que o universo, ele a matemática do universo unidade sobre variedade, eu gostaria que vocês o guardassem bem, porque nós vamos usar ele lá no nosso fechamento, na conclusão do nosso estudo. E tendo uma frequência maior, nosso perispírito, então é lógico que ele funciona de uma maneira diferente. Enquanto nós estamos aqui nos arrastando para ajudar, onde a gente perde a nossa vista dia a dia, né, e precisa dela para enxergar as coisas, o perispírito não precisa. O perispírito, ele vê, ele sente, tudo que ele faz é 360 graus, tudo. Então, como é que a gente pode ter certeza disso? Como é que a Laura está falando isso? Isso deve ser besteira. Não é besteira. Isso é a emancipação da alma. E a gente percebe por isso. Vamos lembrar dos sonhos que a gente tem? Quando nós temos sonho, tudo funciona igualzinho do jeito que quando você conversa com alguém, você se percebe abrindo a boca para falar, vendo a pessoa abrir a boca para falar, como a gente costuma fazer aqui, né? Sem abrir a boca, sem articular palavras, a gente não se entende, né? Então, o perispírito sim. E quando nós estamos emancipados, é aí que a gente percebe. Você nunca vê a pessoa nitidamente, nunca. Porque o perispírito, ele tem essa propriedade também. Quando nós estamos emancipados, ele aparece, vamos dizer assim, como ele realmente é. E nem sempre nós somos como o nosso corpo físico está retratando. Então, às vezes você sonha e fala assim, nossa, sonhei com o Luiz. Mas eu acho que era o Luiz, sim. Eu não tenho certeza, é um pouquinho diferente. Não, é o Luiz, sim. Por quê? Porque a gente tem o costume de sempre precisar de uma referência. Sonhei em um lugar. Eu sonhei na Alta de Souza. Nossa, mas estava diferente a Alta de Souza. Eu sei que era a Alta de Souza, mas estava tão diferente. Será que era a Alta de Souza mesmo? Ou você está desdobrado? Então você não vem aqui fisicamente, você está no mundo espiritual. Então tudo o que acontece lá faz parte do mundo espiritual e não do mundo material. A gente não se encontra fisicamente quando a gente dorme, a gente se encontra como espírito. Então, para eu me encontrar com a Sueli, eu dormindo, ela precisa estar dormindo também, ou então passando por um cochilo, qualquer coisa, mas ela precisa estar emancipada também. Será que a gente já pensou sobre isso? Acho que não, né? Uma coisa assim que todo dia a gente vê. Mas é por essas coisas que a gente vai percebendo as propriedades e como o perispírito ele vibra realmente numa outra
dimensão, numa outra frequência que é muito maior que o espírito, que a matéria, o corpo físico. E nós não percebemos pelos sentidos físicos, porque se taparem os meus olhos, eu não vou ver nada. Ou melhor, eu penso que não vou ver nada, porque como espírito que sou, que tenho o meu perispírito, eu sou capaz sim de ver coisas até com os olhos fechados, mas como eu não acredito nisso, como eu não exercito, né, essa questão do perispírito, então realmente eu não vou ver nada. Mas quando uma pessoa perde a visão, a gente vai vendo que vão vindo outras percepções para ela, que parece que ela enxerga mais do que eu, que tenho 2 olhos. Trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, e lá eles davam muitas oportunidades para as pessoas que tinham deficiências. E tinha muitas pessoas cegas. Eu andava na rua, eu ficava assim, para sair por causa dos buracos, com medo. A pessoa pegava a bengalinha dela, vai embora. O que é isso? Que pode acontecer uma coisa dessa? Andando pela mesma rua que eu. Aí não é para a gente pensar sobre essa questão da percepção e da gente, realmente, a gente usa os sentidos físicos, mas nós temos outras percepções. As pessoas dizem que quando perde um membro, a perna, por exemplo, elas continuam sentindo dor. Esses dias, para a Olimpíada, uma pessoa que era amputada, né, da perna, o repórter perguntou para ela assim: é verdade que quando a gente perde um membro, a gente continua sentindo ele? Ela falou: é verdade sim. Você sabe que eu tinha uma unha encravada nessa perna que eu perdi e eu continuo sentindo dor, de vez em quando eu sinto. Aí eu caí em mim assim e falei: não tem mais perna aí. Aí alivia a dor. Aí eu pensei: caramba, olha aí, olha, só não enxerga quem não quer, não é verdade? Que existe algo em nós que faz com que a gente possa ter essas percepções. E o que é, senão, esse campo vibracional, e que André Luiz chama de campo informacional, porque contém as informações que o espírito precisa e que são necessárias para ele? Está aí provado isso. Só nós é que queremos viver mesmo sem liberdade, presos ao corpo físico, porque se quisermos não precisaremos morrer para poder sentir melhor, ampliar as nossas percepções. Por que a meditação é tão importante? Por que a gente se aliviar das tensões, ter momentos de lazer, trabalho? Estamos na vida material, é importante, mas por que a gente precisa de vez em quando de se desligar dessas coisas? Por que quando a gente não se desliga, que a gente insiste em continuar na vida material, por que será que a gente passa mal? Porque somos espíritos, porque nós temos um corpo perispiritual e que pede para nós: me use também, me use. Melhor, né? Porque usar a gente usa, mas, né? Então é como se nós encarnados, nós estivéssemos aqui com um capuz. E nós nos deixamos levar pelo nosso corpo físico, né? Nos deixamos, então, se a minha dor é 100%, aquilo que eu sei, perder uma perna, um braço, seja o que for, é perda 100%, eu não consigo mais nada. Por quê? Porque nós estamos como se estivéssemos com um capuz. Aquilo que a gente vê é sempre muito embaçado, apesar da gente ter uma visão que é maravilhosa, complexa, é tudo embaçado, em vista do que a gente pode ver com o nosso perispírito. Então, quanto a essa questão do organismo, é isso. E é também uma matéria sutil que envolve, dá forma, individualiza e manifesta o espírito. Que é tudo isso que nós falamos agora, né? Que ela é uma matéria sutil e envolve, dá forma, individualiza e manifesta o espírito. E também ela ia chamar... Ele também é chamado de modelo organizador biológico.
que é o MOB, que foi Hernani Guimarães Andrade, que é um engenheiro e parapsicólogo espírita, tem muitos livros, né? Ele deu esse nome ao modelo organizador biológico, porque é ele que organiza todo o nosso corpo, através do nosso pensamento, da nossa vontade e de todas as experiências que nós vamos tendo nas nossas encarnações. Então, quando nós vamos encarnar, né, quando nós vamos reencarnar, né, no plano denso como a Terra, né, então o perispírito, ele organiza essa matéria para que tenha forma e função. Então, é o perispírito que vai, com as informações do espírito, é o perispírito que vai organizando todo o nosso corpo físico através do nosso DNA, das nossas células e etc. E esse campo informacional, ele age nas nossas células físicas. É assim que acontece, e é por isso que ele é chamado de modelo organizador biológico. E que a gente deve se afastar dessa ideia da forma, porque não é uma forma, é um campo vibracional que se imanta ao corpo físico para ter todas essas funções que o nosso corpo físico tem. E para isso, para chegar a essa complexidade que nós temos hoje, ele precisou de muito caminho, muita experiência, e como nós dissemos, ele foi adquirindo o princípio inteligente lá em todos os reinos que ele foi passando, desde o mineral, que é o que nós conhecemos, mas segundo os espíritos, existem mais reinos do que nós imaginamos, aqui mesmo no nosso planeta. Então vamos falar agora sobre a natureza e a origem do perispírito. Ele, como falamos, é de natureza material. Ele é manipulado e feito pelo fluido cósmico universal. Então, quando nós ouvirmos agora falar sobre o fluido cósmico universal, nós já saberemos que é a matéria básica, aquela criada por Deus para que possa haver toda a variedade que existe. E esse fluido ele é organizado pelas inteligências e gera essa complexidade que nós temos de matéria, até como nos encontramos hoje. Então, se nós formos estudar e ver, né, como é que através do Big Bang, tudo aquilo que a ciência nos traz, e é claro que nada começou ali, tem muito mais atrás, e não o acaso, como diz, né? Então a gente vai vendo que gera essas complexidades. E o fluido cósmico universal, ele foi confundido com um átomo, porque para os gregos, que foram os que descobriram o átomo ele era indivisível. Então, para eles. E aí depois a ciência percebeu que o átomo se divide sim. Ele é muito pequeno, mas ainda se divide. E se ele se divide, ele não pode ser a matéria básica. E até hoje ainda se procura, né, qual é essa unidade básica para se fazer toda essa variedade de matéria que existe e que os espíritos nos trazem, que é o fluido cósmico universal. E essa matéria, ela é retirada do meio, né? Então, cada globo com a sua matéria, com aquilo que ele tem, então o perispírito ele é retirado desse meio onde ele vive, e ele pode ser mais ou menos sutil. É mais ou menos sutil que pode ser esses fluidos para se fazer o perispírito. Dependendo do grau de adiantamento do meio. O que é o grau de adiantamento do meio? Porque depende também do grau de adiantamento do espírito. Pois se tudo que existe é uma criação nossa, então nós mesmos temos a nossa psicosfera, com tudo que nós fazemos, pensamos, nós temos a nossa psicosfera pessoal. Cada um com a sua psicosfera faz a psicosfera coletiva, que é aquilo que a gente não dá importância, que os espíritos falam tanto para nós, sobre a nossa psicosfera, né, que é a somatória de tudo aquilo que nós pensamos, nós individual, e aquilo que eu penso entrando em sintonia com aquilo que vocês pensam, porque
porque na verdade cada um é uma individualidade, cada um pensa, faz as coisas diferentes, mas se olharmos realmente como espírito que somos todos iguais, estamos todos em busca das mesmas coisas. Então isso faz com que exista uma psicosfera coletiva do pensamento de todos nós. Por isso é que pode ser mais ou menos sutil. Quanto mais evoluído os espíritos que pensam e que produzem essa psicosfera, melhor será, mais sutil será também a psicosfera do meio em que ele está. E temos a notícia, né, de que no nosso sistema solar, o planeta mais adiantado é Júpiter. E de vez em quando nós temos uns visitantes, segundo os espíritos, né, que encarnam aqui para estar nos ajudando, segundo os espíritos, né? E isso é normal acontecer, porque aqueles que estão mais atrasados precisam daqueles que estão mais adiantados. E quando eles vêm para cá, é óbvio que precisam ter a mesma matéria do nosso planeta, não do planeta de lá, de Júpiter, aqui do nosso planeta também. Então dizem, né, que Van Gogh é um dos que esteve aqui. Tudo isso são cogitações impossíveis, não. No mundo onde nós sabemos, como a Luciana sempre costuma dizer, que Deus educa o homem pelo homem, então é muito natural que aqueles que estão mais evoluídos venham até aqui nos ajudar também, e nós um dia também faremos o mesmo, né? Por isso que depende do grau de adiantamento do meio e do adiantamento do espírito. Quando Jesus esteve aqui entre nós, Jesus não foi diferente de ninguém, porque se Deus tivesse abrido uma exceção para ele, o que seria? Seria preferência, privilégio. Então Jesus precisou sim gerar um corpo perispiritual, depois ele teve um corpo material, e tudo isso com a matéria aqui do nosso planeta. Então existe a matéria, porque a gente costuma dizer, aqui está perdido, o planeta Terra está perdido, só tem fluidos ruins. Não, existem fluidos bons, porque não somos o tempo todo, estamos aqui numa tentativa, evoluindo. Então, desses fluidos melhores, mais sutis, é que Jesus fez o seu corpo, desenvolveu o seu perispírito. E ele pode também se tornar visível e tangível, em situações especiais, que são as materializações. Então, o perispírito ele é muito sutil, mas através de uma substância que todos nós temos, que é o ectoplasma. Ectoplasma é uma substância que é uma variação do fluido vital que nós temos, que é o fluido que está diretamente ligado ao nosso corpo físico. Então, todos nós temos, mas só que tem aquelas pessoas que nós chamamos de médiums e que tem ele numa abundância. Então, através desse ectoplasma e o perispírito, os espíritos desencarnados conseguem se materializar. Então, ele tem essa natureza, né, de poder estar visível e tangível, mas nunca somente pela vontade dele. É pensamento, vontade, alinhado ao ectoplasma, essa substância que um médium precisa ter para acontecer esse fenômeno. Ele troca também, tem uma troca constante de matéria. Ora, nós vemos que o nosso corpo físico, a cada 2 anos, o nosso corpo físico ele troca 80% pelo menos das nossas células. 80%. Tem também, acho que é o fígado, que também troca uns 20%, né, de todas as células. E o perispírito não é diferente, é matéria. A gente tem que pensar que é sutil, mas é matéria. Então, a troca também de matéria. E nós podemos dizer, trocando 80% das nossas células em 2 anos, nós poderíamos dizer que somos outras pessoas. Tecnicamente, celularmente falando, sim, mas continuamos os mesmos que somos. Por quê? Porque o perispírito, esse campo informacional que vibra, né,
vibracional e informacional, ele nos dá a garantia de que nós seremos os mesmos. Não importa que você troque as suas células, você vai continuar o mesmo, não vai perder sua forma, não vai se transformar em outra coisa. E é uma das garantias que nós temos, é do perispírito. É uma matéria, e matéria do perispírito é inerte, não pensa, não sente, não percebe, não tem inteligência. Não só a matéria do perispírito, como qualquer matéria. Então nós costumamos tomar o efeito pela causa. Da mesma maneira que hoje tem um monte de gente morrendo de medo que a inteligência artificial substitua o homem, domine o homem, nós também fazemos isso com o perispírito. Agora pergunta, como é que a inteligência artificial ela pode substituir o homem se não tiver um homem para ligar na tomada dessa inteligência artificial? Então nós tomamos o efeito pela causa, nós achamos que uma máquina é mais inteligente que o homem, esquecido que quem fez aquela máquina foi um homem. Então o perispírito é a mesma coisa, ele não é inteligente, porque ele aglomera as nossas células do nosso corpo físico, ele é um campo informacional. Inteligente, quem pode transformar, quem sente, quem pensa, quem percebe, quem tem inteligência é o espírito, que faz que aquele campo informacional exista pelas experiências que ele está tendo, e aí sim, parece que a matéria tem inteligência. Cada órgão que nós vemos nosso, a gente fala, nossa, quanta inteligência. Aqueles órgãos que agem pela vontade, involuntários, né? Movimentos involuntários, nossa, quanta inteligência. Tudo isso, criação nossa. Quando o princípio inteligente começou, todas as funções que nós temos hoje, e que elas são automáticas, né? Que elas são instintivas e automáticas, o princípio inteligente começou o seu aprendizado lá atrás. Como é que as pedras, como é que as rochas, elas funcionam? Atração. Como é que o nosso corpo físico, através dos órgãos que têm movimentos involuntários, eles funcionam também? É só a gente começar a perceber as coisas para a gente ver que não existe inteligência na matéria, existe uma inteligência por trás da matéria que faz com que aquilo funcione do jeito que funciona. A alma, ela se manifesta e se relaciona através do perispírito. Não tem outra maneira, outro jeito. Estamos encarnados ou desencarnados, nós estamos usando o nosso perispírito para isso. Pelo menos até enquanto nós estivermos evoluindo e que nós estivermos em mundos físicos, nós vamos precisar sim do perispírito. E no encarnado, e quando estamos encarnados, é a ligação entre corpo e alma. E talvez o nosso maior erro, né, se é que a gente pode chamar assim, né, é nós reduzirmos o perispírito somente a isso, que no encarnado é a ligação entre corpo e alma. Então a gente pergunta para ele, o que é o perispírito? É a ligação entre o corpo e a alma. E nós estamos vendo e vamos ver nas funções dele que é muito mais do que isso. Não é só o que liga uma coisa a outra, porque uma coisa não tem nada a ver, a essência de uma não pode chegar na outra. É muito mais do que isso. É isso, mas muito mais. E no desencarnado é o seu organismo fluídico. Então, quando nós estamos encarnados aqui, nós precisamos de um corpo físico, porque ele tem uma vibração menor, uma frequência menor, e que atende todas as nossas necessidades enquanto estamos aqui encarnados. E o perispírito nos acompanha enquanto encarnado, porque ele é o campo que dá informação para que o nosso corpo físico seja formado. Mas depois que nós desencarnamos, o nosso corpo físico, atendendo à lei de destruição, que antes é a lei de transformação, ele fica, porque ele é perecível e fica. Agora nós espírito, levamos o nosso
espiritual. E é uma consequência do princípio inteligente individualizado imerso no fluido cósmico universal. Então, quando nós vamos reencarnar, né, a matéria que está ao nosso redor, ela se aglomera e conforme a orientação do perispírito. Então, isso é a fase da gestação. E antes da que a gente fala, né, quando é que começa realmente a reencarnação? Aí fala na fecundação, que é a hora em que o óvulo se encontra com o espermatozoide. Não, é muito além disso, muito além. Antes disso, já existe esse campo informacional, que é o espírito, lá no plano espiritual, já se imantando a mãe, ao útero e tudo aquilo que vai fazer com que ele possa se desenvolver. Por isso que a questão aborto, ela é muito séria, deve ser mais falada sobre nós, porque existe, nas outras religiões, existe uma lenda do pecado e na ciência existe a provável desimportância do aborto. Mas nós espíritas temos uma informação séria, uma informação muito séria e muito importante sobre essa questão da imantação do espírito, não só na hora da fecundação, mas muito antes disso nós já estamos. Nós não somos pensamento, nós não temos o nosso pensamento. Antes da gente começar a fazer uma coisa, às vezes a gente, antes de fazer alguma coisa, a gente não pensa. Um ano antes, organizar uma viagem. Quem é organizado, né? Lógico, né? Organizar uma viagem. Quem vai para uma viagem não começa um ano antes a organizar essa viagem, às vezes até mais, depende de onde você vai. Significa que você já está imantado no lugar. Não é assim que a gente sente? E é assim que é. E quando nós vamos reencarnar, que é uma viagem que nós fazemos, é a mesma coisa. Por isso que a questão aborto, ela precisa ser mais conversada, mais discutida, não por ser pecado e nem por ser banalidade, como a ciência quer nos dizer, mas porque é uma questão muito importante para todos nós. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade, amanhã estaremos lá pedindo, querendo, precisando reencarnar. Então, precisa ser mais conversado sobre isso. E é uma consequência do princípio inteligente individualizado imerso no fluido cósmico universal, e é disso que nós estamos falando aqui, né? Dessa importância da hora em que nós estamos reencarnando. E a gente não acha que o fluido cósmico universal, ele está num lugar onde o espírito pega um pouquinho e vem fazer. Não, nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Vamos falar agora sobre as propriedades do perispírito. Assume a forma e a organização determinada pelas características e possibilidades do princípio inteligente. Então não tem mágica, tem aquela coisa de mágica. Eu sou uma coisa e o meu perispírito, meu corpo físico, eles determinam outra porque eu quero que seja desse jeito. Não. Nós somos o que somos aqui, encarnados. Por mais que a gente tente se disfarçar na nossa personalidade, daquilo que somos, na nossa essência, sempre tem alguém mais atento e que percebe o que nós somos. Tem pessoas observadoras. Então, quando nós estamos desencarnados, somente com o nosso corpo perispiritual, então ele tem a forma e a organização determinada por aquilo que eu sou em verdade. Então, não tem dissimulação. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu sou uma pessoa que tenho grandes aquisições morais, eu tenho. Se eu não tenho, também está ali falado. Muitas vezes, quem trabalha em câmara de passe vê. Tem espíritos que chegam para a gente e falam, eu te conheço, viu? Aí a gente fala, nossa, será que ele me viu em algum lugar? Será que ele está caminhando atrás de mim? Não, não é isso não. Nossa, aquilo que a gente costuma, né? A
nosso perispírito, que a gente costuma chamar vulgarmente de aura, ela nos revela. Então, muitas vezes o Espírito fala, eu te conheço, por quê? Porque a gente está falando de coisas que a gente não é, que a gente não sente. Então, a gente precisa ter mais cuidado, ser mais sincero com a gente mesmo e com aqueles que chegam, que são os Espíritos, que é fácil falar para eles, né? Ele fala, estou passando por um problema, não consigo perdoar, vou obsediar mesmo. E a gente fala, não, meu irmão, tem que perdoar. Nós perdoamos? É fácil para a gente perdoar? É uma tentativa, se é que a gente tenta. E a gente pensa que isso não está impresso no nosso perispírito e que eles não conseguem ver. Nós estamos numa mesma frequência. A frequência que nós vibramos é a frequência deles. Se eles são sofredores, nós também somos. Se eles têm questões, nós também temos. Então é importante a gente saber disso, porque nós somos o que somos. E não adianta, mesmo que o nosso corpo físico queira mostrar, e às vezes a gente até consegue, né, para as pessoas mais desavisadas, mostrar aquilo que nós não somos, para os espíritos, não. Se para os inferiores a gente não consegue, imagina para os superiores então, né? Ele é flexível e expansível. Então a gente vai, como é uma matéria fluídica, uma matéria que vibra, né, muito maior, né, numa vibração muito maior, uma frequência muito maior do que a nossa, então a proximidade das moléculas é muito menor. E a gente tem um exemplo disso através da água. Água é água no estado sólido, líquido e gasoso. É ou não é? É água de qualquer maneira. Mas o estado em que ela se apresenta para nós, aí sim é uma questão da proximidade das moléculas. E o nosso perispírito, pela sutileza que ele tem, então a gente percebe, e é dito pelos cientistas, pelos estudiosos, que é devido a essa falta de proximidade, a proximidade das moléculas é muito menor do que é o nosso corpo físico, que faz dele compacto desse jeito, porque as moléculas são muito juntinhas. Então, é por isso que a gente se vê, é tangível, né? Pode se machucar por causa disso. Então, o perispírito, ele tem essa propriedade, né, de ser expansivo, de ser flexível e expansível. Então, ele é bastante flexível. Aquilo que o espírito pensa, nem sempre pela vontade dele, mas por tudo aquilo que ele, pelo tamanho da vontade dele, né? Então, ele acaba transformando o perispírito, né? E é expansível também. A gente pensa que ele está dentro de nós, é corpo físico, por fora é perispírito, e depois o espírito está lá dentro. Mas não, se nós pensarmos em questões de vibração, de ondas vibrando, então a gente sabe que não é assim. Elas estão se chocando, elas estão se entrelaçando uma nas outras. E é assim que a gente deve ver o perispírito, porque ele se expande. A gente pode estar aqui em corpo físico, mas o nosso perispírito pode estar expandido, e nós podemos estar em outros países e até em outros mundos. Depende do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Ele também possui a propriedade da irradiação, a penetrabilidade sobre a matéria. Então, quando a gente vê naquele filme Ghost, o moço atravessando, né, as coisas, as paredes, é lógico que ali é uma analogia bem diferente daquilo que a gente imagina, mas é mais ou menos aquilo. Por ser tão distante, né, maior, né, a distância entre as moléculas, é possível que ele se atravesse. Para ele, essas paredes, o concreto não é nada, porque ele está vibrando numa outra frequência. Então, por isso é que pode acontecer isso. Ele pode expandir-se também ou retrair-se, que é uma questão que nós podemos controlar. Quantas vezes a gente está com o nosso corpo físico, mas a gente se sente retraído pelas nossas emoções, por aquilo que a gente está sentindo naquele momento, e verdadeiramente a gente até se contrai com algum pensamento. Quando a gente se sente ofendido, a gente tende a se contrair. Contrai o corpo físico por quê? Porque o perispírito se contrai. E como
ele é uma forma, a gente intuitivamente, a gente nem percebe, a pessoa fala, nossa, você está triste hoje, você está com alguma... Não estou, mas você está vendo por causa da expressão corporal da pessoa. Representa o nosso perispírito a serviço das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Assim como a gente pode expandir com a nossa alegria, né? Então tem gente que fala assim, nossa, fulano chegou, nossa, contagiou tudo. Então é a alegria física dele? Não, é a alegria, é aquilo que representa, né, pelo perispírito, irradia, contamina a todo mundo que está em volta. Isso é a expansão do perispírito também. Percepção de fluidos ambientais, esponja. Então tem aquelas pessoas que entram na câmara de paz e depois saem de lá, né? Depois de comunicação, depois de dar paz, e falam, ai, estou cansado, não aguento mais, ai, absorvi tudo. É possível? É possível. Mas por que é possível? Porque nós entramos ou estamos na mesma frequência que aquele espírito que deu a comunicação. Porque se nós não estivermos numa frequência igual, nós não seremos esponja. Nós entenderemos que o que ele está sentindo é dele. E não tem porquê eu levar para casa, porque eu estou fechado àquela percepção. Então, é para a gente pensar. Eu não quero mais trabalhar com a minha mediunidade, porque, não, dá muito trabalho, eu saio de lá me sentindo muito mal. Por que será, então, né, que eu saio me sentindo mal? Porque a espiritualidade, porque é o ambiente, porque é o colega do lado? Não, eu é que estou aberta, porque todo o trabalho mediúnico, ele é perispírito a perispírito, sempre. Nós estamos encarnados, conversando com um espírito que está dando alguma comunicação, e o nosso perispírito está envolvido, está numa frequência ali, junto com o dele. Mas absorver já é uma outra coisa, é sintonia. Você estar na frequência é bom, porque o espírito sabe que você está ali de corpo e alma. Realmente você está entendendo o que ele está sentindo. Agora, você sentiu o que ele está sentindo, já é sintonia, porque você já estava sentindo aquilo. Então, é algo para nós pensarmos. É a mediunidade que é um escolho na nossa vida, ou somos nós que somos um escolho para nós mesmos? Tem também a percepção de tem a comunicabilidade mediúnica e anímica. Essa é o que nós tínhamos acabado de falar. O perispírito é o órgão de percepção, de senso e de relação. É sempre através dele que nós estamos interagindo uns com os outros. E através da emancipação da alma, seja essa emancipação da maneira que for, sono, através de hipnose, através de remédios, né, que podem entorpecer, né, o nosso cérebro. Então a gente está emancipado. Aí ele se coloca em relação com os outros espíritos também. Ou então é anímica, porque nós tiramos de nós mesmos as informações, e é sempre através do perispírito. Então, o médium tem muita dificuldade em aceitar o animismo, porque ele acha que animismo ele está inventando coisas. Eu falo, isso é de você mesmo. Né? Então, eu falo, então você acha que eu estou inventando? Você acha que eu estou aqui fazendo as coisas porque eu quero? Não, essa é uma propriedade do perispírito, porque ele não é o campo informacional. Se nós tivermos algum problema, alguma coisa que está lá em nós e que está mal resolvida, se somos médios, é através da mediunidade que nós vamos buscar lá no nosso inconsciente, que nada mais menos que é esse campo informacional perispírito, e que traz para fora isso. Então, ao invés da gente se sentir ofendido como dirigente, é para a gente levar para casa e pensar, puxa, o que está acontecendo comigo? Se observar, se conhecer melhor, para que a gente possa usar essa ferramenta tão maravilhosa, mediunidade, com mais propriedade. Porque quando ela começa a se tornar, você está num trabalho de assistência fraterna, e você começa a ter só uma mediunidade anímica, então você já está mudando, você está confundindo o tipo de trabalho, o objetivo, você está perdendo o objetivo do trabalho. Então é sempre importante que a gente se
têm. E temos também as funções. Então é aquela que nós falamos já, organiza e aglutina a matéria, que foi já falado, né, que é o MOB do doutor Hernani Guimarães, que ele realmente organiza, aglutina nosso corpo físico, e que nós somos os criadores, né, nós desenvolvemos o nosso corpo físico. É um órgão sensitivo, mesmo no encarnado, onde existem restrições do sentido. Então a gente vê muito isso, né, apesar dos órgãos físicos, né, nós vemos aquilo que nós falamos sobre a comunicação não verbal, a atitude corporal da pessoa, né? Então a pessoa ela está dizendo uma coisa e, no entanto, está sentindo outra, e tem pessoas que estão percebendo, aquelas pessoas que a gente fala, nossa, a pessoa tem um feeling, né, é uma pessoa mais, né? Não é porque a pessoa ela consegue ver além, né, daquilo que a pessoa está tentando representar, que é nada mais, nada menos que uma expansão do nosso perispírito. É a sede da memória inconsciente, que é o que nós falamos quando nós estamos falando sobre a mediunidade anímica, né? Então, o perispírito é onde é a sede da memória inconsciente. E há pessoas que dizem que nós não podemos perder nunca o perispírito, porque ela é a sede, é ali que fica todas as nossas informações, tudo. E não é assim. Assim como o nosso cérebro material, ele é também a sede da nossa memória consciente, que nós temos um pedacinho, uma existência aqui, um pedacinho, né, de vida, e o nosso cérebro, ele é uma sede da nossa memória consciente. O nosso perispírito, ela é do inconsciente, mas todas as informações são do espírito. Então, né, a gente pode usar um pendrive, um computador, guarda algumas informações ali, mas existe lá na memória do computador real, ela está lá, mas também está na memória de quem colocou ali. Então, a gente não pode se esquecer nunca, tomar o efeito pela causa. O perispírito, ele é matéria, e ele é a sede sim da memória consciente, mas não é por isso que o espírito fica à mercê dele. Ele tem tudo isso guardado nele próprio. É isso que faz com que o espírito saia da simplicidade da ignorância para a inteligência, a inteligência eterna, infinita, porque está nele mesmo, não no perispírito. Perispírito é matéria e perecível, sim. E ele personifica e individualiza o espírito, que é uma questão na nossa evolução muito importante, né? Porque a gente precisa de ter uma personalidade. Então hoje nessa encarnação, a minha personalidade é a Laura. Então toda vez que vocês olham para mim, dizem, é a Laura. E isso é importante para nós e também para quando nós estamos desencarnados, porque é como se a gente perdesse a identidade. Vê como a gente fica perdido quando a gente vê pessoas que perdem a memória, fica perdido, não tem um rumo. Então, para o espírito, é importante essa memória inconsciente, porque ele personifica e individualiza através da forma que nós temos. Hoje eu estou Laura, vou desencarnar, pode ter certeza, vou estar lá do outro lado como Laura. Mas quando eu tomar uma consciência maior daquilo mais que eu sou, porque agora eu estou estamos, né? Eu estou falando de mim agora, mas todos nós, limitada, eu sou só a Laura, mas como espírito imortal que vem desse caminho todo, eu sou muito mais do que isso. Aprendi muito mais coisas, mas só trouxe para essa encarnação aquilo que é importante para agora, que é necessário, não é importante, é necessário para agora. Então, então é importante para isso, mas quando eu tomar posse de mim mesma, talvez aquela forma que me agrade mais não é a da Laura, é de uma outra encarnação que foi muito mais marcante para mim. Mas se eu tiver que aparecer para vocês aqui, eu só posso vir aparecer como Laura, senão vocês não vão me reconhecer. Então, é pensamento e vontade.
forma e se personifica naquilo que ele, o perispírito, quiser. É uma das funções dele, do perispírito também. E ele manifesta o grau de evolução por suas características. Então, nós vimos que as características é flexibilidade, expansão, irradiação, poder de se organizar como quer. Então, tudo isso é característica dele. Quanto maior for essa possibilidade dele ser flexível, dele se expandir, de fazer tudo isso, então a gente vai vendo que maior também é a evolução dele. Por exemplo, Jesus nós não conhecemos, mas pelas histórias que sabemos, irradiava a quilômetros, não precisava estar perto de Jesus, muito perto de Jesus para saber. E um exemplo melhor ainda, que está aqui perto de nós, eu não conheci, mas algumas pessoas conheceram e falaram, Chico Xavier diz que fizeram estudos cientistas sobre essa irradiação dele, né? E dava mais de 2 metros de irradiação, onde você sentia a presença de Chico Xavier. E isso significa o quê? Que Chico Xavier não era qualquer um, porque pela característica dele aqui, que é uma das, né, que é a da irradiação, que é longa, a gente vê que não era qualquer um. Agora a Laura deve ser centímetros, né, que a gente irradia, né? Por quê? Porque a evolução da gente não é grande. Não é vergonha isso para nós, não é? A gente acha que não é, porque um dia nós vamos chegar ao Chico, nós vamos chegar a Jesus. É questão de tempo, né? E perispírito. Perispírito e mediunidade. Escreve Allan Kardec: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu um mundo infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, por que nós colocamos perispírito e mediunidade? Porque, gente, nós somos espíritas. A gente precisa sair da caixinha, né, Luciana? A gente precisa sair da caixinha e começar a estudar de verdade. Perispírito é o instrumento que nós podemos usar a mediunidade, para que a gente possa penetrar de verdade, sem fantasias, no mundo espiritual. Sem estudar, é a mesma coisa de um médico dizer que vai fazer uma cirurgia e não fez medicina. A pessoa, né, falar que vai fazer uma cirurgia e não fez medicina. Nós estamos para a mediunidade exatamente assim. Nós queremos trabalhar com a mediunidade sem estudar os seus preâmbulos, aquilo que é mais básico, o instrumento dele, que é a mediunidade. Aonde é que nós podemos, melhor, tirar os estudos para isso? Livro dos Médiuns. Se nós nos debruçarmos sobre o livro dos Médiuns, nós vamos ver o quanto que nós estamos equivocados quando nós entramos numa câmara de passe. O quanto que nós estamos equivocados, porque não levamos em consideração outros 2 instrumentos que Deus nos deu e que é Ele que faz todo o trabalho para que o perispírito esteja em condições de nós usarmos a nossa mediunidade. Pensamento e vontade. Muitas vezes chegamos na câmara de passe porque é meu dia de trabalho, eu tenho que ir. Isso é pensamento, isso é vontade? Isso é se colocar mesmo em condições para estar usando esse instrumento, né, para penetrar o mundo invisível? Não é mesmo. A gente tem que aprender a trabalhar, mas não quando nós estamos na câmara de passe, no nosso dia a dia, na hora que nós levantamos da cama até deitar, exercitar o nosso pensamento e a nossa vontade, porque realmente pode nos levar para usar essa mediunidade da melhor maneira possível, porque senão a
mediunidade, que é um instrumento para nós estarmos, para penetrar o mundo invisível, vai estar nas nossas mãos, como o bisturi está nas mãos de médicos que não querem estudar, ou pessoas que dizem que é médico e não exercem direito a coisa. Então, o bisturi é maravilhoso, porque ele corta e o médico sabe exatamente o que fazer para curar o nosso corpo físico. Mas se ele for um relapso, se ele entrar na sala cirúrgica, porque aquele dia é o dia do plantão dele só, a gente sabe que vai dar errado. Mediunidade é a mesma coisa. Por isso que nós vemos tantos médiuns desequilibrados, por falta de estudo. Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, efeitos físicos ou intelectuais, o perispírito, com suas múltiplas propriedades e funções, é sempre o fator fundamental. Não são palavras minhas, tirada de obras que nós vamos ver no final e que é a pura realidade. Sem nós entendermos esse corpo perispiritual, fica difícil a gente entender o que é um efeito físico, né? As manifestações mediúnicas de efeito físico ou intelectual. A gente ainda continua colocando na conta de coisas maravilhosas, como nós sempre fizemos. Aí chega alguém e fala, você é espírita? Eu sou. Como é que acontece mesmo o efeito? Como é que um espírito pode aparecer? Aí a gente fica assim, não sei. Sabe o que você faz? Vai lá na aula, vai lá nas aulas e estuda que você vai acabar entendendo. E é isso que a gente tem que fazer? Não. Nós temos que entender para nós e também para aqueles que são leigos, deixar de ver o espiritismo como uma grande bobagem, uma invenção dos espíritas, e para eles perceberem que, olha, realmente é real mesmo. Né? Assinala Kardec, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Está lá no livro dos médiuns isso. Então, se para Kardec está dizendo isso, ele estudou, para ele poder entender e ter a chave da explicação de um monte de fenômenos, nós estamos esperando quem vir explicar para nós? Se nós não nos debruçarmos diante das obras e buscarmos entender, nós seremos sempre, para sempre, médiuns meia boca, né? Sentindo que nós não temos responsabilidade. O perispírito é fator de contato e comunicação entre os mundos espiritual e mundo físico, que é tudo que nós acabamos de falar, né? Assim, se quase sempre o processo mediúnico ocorre mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Então, além de nós termos a nossa mente, nós sabemos que é o fator fundamental para que a gente possa ter uma relação, né, com o mundo espiritual. Então, o perispírito é um instrumento que a gente tem que aprender a buscar, entender, para a gente realizar o nosso trabalho, né, que a gente costuma dizer que é com Jesus, da melhor maneira possível. Porque Jesus não vai dar aquilo que nós não estamos querendo buscar, que é o conhecimento. As qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 227. É um item que nós devíamos ler e reler, porque a gente chega na casa espírita, vai lá dar o nosso passe, cercar com a facilidade, né, para os espíritos, ser aquele que é o doutrinador, como nós costumamos dizer, mas na nossa vida a gente leva aos trancos e barrancos. Aí a gente chega lá cheio de conhecimentos teóricos, que a gente tira palavras, né, só palavras, né, que a gente tira dos livros para poder dizer para os espíritos. É mais do que isso. A gente precisa buscar, não precisa ter, mas nós precisamos buscar todos os dias, ser um exemplo para que a gente possa reunir em nós tudo aquilo que precisa, para que a gente possa conversar com o outro, para que o outro possa se abrir com a gente. Por quê? Por causa de todas aquelas propriedades que o nosso perispírito tem e que a gente não acredita, chega lá com uma capinha
tapinha, uma carinha, um sorriso, a gente muda até a voz, né? Para falar com os espíritos, né? Em casa é aquele trovão, os espíritos achando que a gente está enganando alguém. Gente, vamos pensar a verdade, a gente não consegue enganar mais nem os nossos filhos, né? Porque no nosso, não, eu vou falar do meu tempo, no meu tempo, o meu pai ouvi sempre isso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para os nossos filhos não está funcionando. Será que os nossos filhos têm vindo mais sensíveis, estão conseguindo ter uma percepção maior do nosso perispírito e não adianta a gente mentir? Então, se para eles não está funcionando, para os espíritos que estão só com o seu perispírito, tem todas uma percepção que nós não sabemos, para eles ainda é maior. Então, a gente precisa realmente trabalhar em nós as qualidades morais, que é a nossa transformação moral. Não precisamos ser anjos, porque não tem cabimento, tudo é fase, tudo é processo, mas nós precisamos começar a nos esforçar, porque há muito que a gente ouve que eu sou espírita sim, conheço muito, mas na hora do vamos ver, eu jogo o evangelho de lado e resolvo do meu jeito, né? Então, se a gente quiser continuar assim, é um direito nosso, mas nós também não podemos reclamar, né? Evolução e perispírito. Então, nós podemos, analogia, viu gente? De novo, que é o que a gente sempre precisa, né? Uma analogia do perispírito como a casca da árvore, a teoria da casca da árvore. É sempre de dentro para fora. Então, a gente imagina que nós somos constituídos corpo físico, perispírito e espírito. Não, gente. A natureza não dá saltos e a natureza ela é sempre um processo. Entre esses meios, esses três fatores que são os mais conhecidos nossos, existem muitas outras frequências. André Luiz, por exemplo, ele colocou, que é o que acho que é o mais interessante para nós, né? André Luiz, ele colocou corpo físico, duplo etérico, que é o nome, o fluido vital. Ele falou do corpo astral, que é o perispírito. Ele falou também do corpo mental. Então, tudo isso são fases, processos, que uma coisa não interfere nunca na outra. A gente precisa sempre dos processos. Então, é como se fosse uma casca da árvore. Sempre naquela sutil, o mais sutil sempre vai ficando dentro. Mas, como eu falei, é analogia, porque o espírito não está fora nem dentro, o perispírito não está fora nem dentro. Ele é um campo vibracional que se interage em todos os lados. E a perda do perispírito em seres angelicais. Esta é uma questão que nós não vamos trazer como a certeza absoluta. Nós estamos aqui, não é um simpósio, não é um seminário. Nós estamos aqui estudando, porque somos todos trabalhadores, todos espíritas. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou fazer como uma pergunta. Por quê? Porque essa perda do perispírito em seres angelicais, ou seja, em espíritos puros, ele é ainda uma incógnita e para muita discussão. Mas nós vamos trazer algumas coisas. Por exemplo, a ideia algo de se pensar, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 186, Kardec pergunta assim: há mundos em que o espírito, deixando de viver no mundo material, só tem por envoltório o perispírito? Aí os espíritos respondem: sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para nós é como se não existisse. Eis o estado dos espíritos puros. Então, quando a gente lê essa questão e a resposta, a gente tem certeza absoluta que não há uma perda de perispírito. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que quando se trata de falar sobre essa perda do perispírito, nós estamos falando de um mundo sem matéria. Vocês lembram que quando nós iniciamos falando assim, porque está lá textualmente falado que mundo espiritual, espírito e matéria são de essências diferentes. Se são de essências diferentes,
O dia que nós nos tornarmos espíritos puros, será possível que nós não vivemos mais em mundos materiais? Será que Deus vai delegar, vai mudar a sua lei para que a gente entre nesse mundo com uma matéria chamada perispírito? Essa é a primeira pergunta. Aí, se nós tivermos um pouco mais de interesse, nós vamos entender que quando André Luiz e muitos outros autores sérios falam sobre segunda morte, eles estão na mesma condição. Nós nos colocamos na mesma condição da menininha lá no começo. Para a segunda morte, a gente fica imaginando um monte de espírito puro tocando a marcha fúnebre, pam, 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 levando o perispírito para enterrar. Essa é a ideia que nós temos. Será que é isso que André Luiz e outros autores quiseram falar? Ou simplesmente que existe uma sutileza tão grande, quando nós chegamos a ser espíritos puros, que não mais vai precisar de uma matéria, pelo menos essa, que é feito pelo Espírito, enquanto nós precisamos de um corpo mais puro que seja material. Porque se ele está falando que nós vamos para mundos onde não há matéria, então não pode entrar o perispírito lá. Então, a gente vê que é maneira de se falar a segunda morte. Que a gente perde. E é como a gente começar a trabalhar isso dentro de nós, porque daqui a pouco nós estamos com o perispírito e nem o nosso corpo físico não quer perder o corpo físico de jeito nenhum. E daqui a pouco nós estamos também, eu não quero perder. Mas senão eu vou perder todas as minhas informações, eu vou perder toda a minha personalidade, tudo aquilo que eu sou. Não. E realmente tem tudo isso, é o espírito. Então, para que ele vai precisar de um corpo perispiritual que é feito de matéria, se ele tem o corpo mental dele, que é onde ele guarda com muito mais propriedade tudo aquilo que ele conquistou em informações e conhecimentos. Isso é algo para a gente guardar e ir pesquisar. Lá no livro Libertação, tem um capítulo 6 do livro Libertação. Anotem, por favor. Livro Libertação, capítulo 6. Deixa eu ver se eu marquei aqui o nome do capítulo. Acho que não. Acho que é experiências, alguma coisa assim. E inovações. E novidades. Onde o André Luiz, ele fala sobre a segunda morte. Ele pergunta para o Cúpio, que é o instrutor dele, está conversando com o André Luiz, e ele pergunta: você já ouviu falar sobre a segunda morte? Gente, ele dá uma aula maravilhosa para André Luiz e para nós, dizendo o que é a segunda morte. Leia, eu não vou falar nada mais. Eu gostaria que vocês fossem lá e abrissem e lessem, porque dificilmente um espírita não tem essa coleção de André Luiz. Leiam, capítulo 6, livro Libertação. Ele fala exatamente o que é a segunda morte. Aí talvez a gente comece a compreender melhor o que é essa segunda morte. E ele não se perderia, mesmo com essa segunda morte, que é o medo maior de todo mundo e o argumento, não se perderia o corpo mental, mantendo a individualidade e a singularidade do espírito. Porque, além de todas essas frequências essas três que nós falamos, tem o corpo mental também que ele leva para si. E por que Deus mantém a nossa individualidade e a singularidade? Por que Deus não nos fez prontos, Por que será? Porque senão a gente seria robô, a gente seria simplesmente um clone dele. E não é isso que nós temos que ser. E a gente não perde a nossa singularidade, porque por mais que a gente trilhe os mesmos caminhos, que a gente tenha que fazer as mesmas coisas para evoluir, cada um tem a sua experiência. A minha experiência não é igual a dele não é. Ninguém tem experiências iguais. Por isso que a gente mantém a nossa singularidade. E tudo aquilo que nós somos, todos os nossos aprendizados, é nosso. Por isso que a única propriedade verdadeira que nós temos
é o conhecimento, porque é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. E para isso, nós não podemos tomar o efeito que ela causa, ficar achando que não posso perder perispírito, que é matéria, porque está todas as informações lá. Está em mim, espírito imortal que sou. E para terminar, as obras consultadas, estão aqui, se vocês quiserem anotar. Não tem nada que eu tenha tirado de mim, achismo, que eu acho isso, que eu pense assim, que eu pense... Não, foram tudo realmente consultadas por essas obras aqui e por essa aula, que foi dada pelo Dr. Décio e Andoli, que são palestras muito boas, científicas. Ele é um médico, e eu recomendo a todos vocês. E eu trouxe para a gente, ir embora refletindo um pouco mais, essa obra que é de Auguste Rodin, O Pensador, é a obra, porque a gente vê aqui o quê? São quilos e quilos de músculos, mas que se rendem a quê? Ao pensamento do homem. E é assim que nós somos. O nosso corpo físico, ele é importante, ele é muito importante. O nosso perispírito, ele é muito importante. Muitíssimo. São instrumentos de evolução que Deus nos deu. Mas a gente não pode tirar a importância dos nossos pensamentos, da evolução, do aprender, da informação que nós precisamos ter para que a gente possa caminhar com mais propriedade na nossa própria evolução. Eu vou deixar vocês com essa figura, mas também com o pensamento do Celso, aquele palestrante que vem às vezes aqui e que eu achei assim fabuloso. Depois de tudo isso que eu estudei, ele fala sempre, mas eu acho que eu nunca tinha entendido tão bem o que ele falou como depois desse estudo. Ele diz assim: somos o que pensamos e estamos na razão do que pensamos. Então, não é Deus, não é a sociedade, não é o filho, não é o marido. Eu sou o que eu sou por consequência dos meus pensamentos e dos meus atos. Se eu quero evoluir por mim mesmo, deixar de evoluir a gente não deixa. Mas quando a gente acha que pode deixar, a gente sofre. Então, se eu quero evoluir por mim mesma, eu tenho que começar a prestar atenção, fazer como o sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo interior e buscar conhecer o perispírito, toda a sua ação no mundo físico é primordial para a gente começar a evoluir, mas agora não mais como um princípio inteligente, mas como um espírito imortal que um dia vai estar tão pronto que ele vai deixar de ser um co-criador em plano menor, que é o que nós somos hoje em dia, porque nós trabalhamos, nós aprendemos, mas em função de nós mesmos, atrás da nossa felicidade. Mas o dia que nós quisermos ser o co-criador em um plano maior, é a hora em que nós vamos entender melhor que o único bem real que nós temos é o bem comum. Boa tarde a todos, obrigado pela paciência e por esses momentos e essa oportunidade que vocês deram para mim.